Sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Dessa vez um Cast que salva muito especial, que nós viemos aqui em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. Conseguimos aqui um estúdio muito legal, né? O Sérgio, que cedeu o estúdio para nós aqui, ele que é uma pessoa importante na cidade, um corretor de imóvel bem conhecido aqui, tem um estúdio, tem outras ações também aqui dentro do comércio de Três Lagoas, e ele montou um estúdio muito legal, e nós descobrimos isso na internet, né? E como eu tenho alguns amigos aqui, alguns clientes aqui em Três Lagoas, eu falei para minha equipe, vamos gravar um podcast lá. Né? Muito melhor, né? E hoje eu tenho aqui o prazer, para mim, muito grande, de receber o Dr. Gustavo Camargo. Doutor, obrigado pela parceria aí, já estamos mais de um ano juntos. Você que é uma das maiores referências na otorrinolaringologia no nosso estado aqui. Nós, porque eu sou sul-mato-grossense. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, doutor. Obrigado a tua presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É a primeira vez que a gente vai gravar um podcast em Três Lagoas, né? Eu estou gravando pela primeira vez aqui. A gente fez já podcasts em Rio Preto, em Franca. E agora, pela aqui não, vez, né, doutor? Na minha terra querida, onde eu moro já há 21 anos. 21 anos. Doutor, e é sobre isso que eu quero começar. Vamos contar um pouco dessa história, porque há 21 anos atrás, onde a gente estava falando, né, da evolução que teve a cidade, né, ao longo desse tempo todo, desde que você chegou aqui. Você que tem uma super formação, para vocês que não sabem, né, o doutor Gustavo, ele tem uma formação muito top na especialidade de otorrinolaringologia, e isso é importante também de você que está nos escutando entender o que é um médico especialista, tá? Então, a nossa empresa daqui para o final do ano, a gente vai falar muito sobre isso. Nós tiramos um projeto da gaveta que depois eu quero te mostrar. Inclusive, nós estávamos falando aqui sobre uma pessoa muito importante nas nossas vidas, que é a Grace Gioviani. Grace, beijão para você. Esse projeto também tem muito a ver com a minha, digamos assim, a presença da Grace na minha vida, na vida da nossa família. Sim. E que tem muito a ver com essa questão da gente focar o profissional que é especialista, né? Exato. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que é aquela sigla que vem depois do CRM, do número que o médico tem inscrito no CRM regional ou no CFM, que é nacional, que chama-se RQE. O RQE nada mais é do que chama-se Registro de Qualificação de Especialidade. Então, um médico que ele fez a residência e depois ele fez a prova de título, ele recebe esse número de RQE, e isso é registrado no órgão, no caso o CRM local aqui do Mato Grosso do Sul, e que vai também ser registrado no CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Isso traz o que para o médico e para o paciente? Essa pessoa é um especialista. Exato. Né, doutor? Porque são 6 anos de faculdade e mais quantos anos de residência e depois aí faz fellow? Na sua época foi quanto? 3 anos de residência. Isso só para lembrar, o doutor Gustavo fez essa residência em São José do Rio Preto, Exato. Que é um dos maiores centros de referência de otorrinolaringologia do Brasil. Exato. Né? Então, assim, Três Lagoas, talvez saibam, sim ou não, muitos sabem, mas vocês têm uma grande referência nessa área, aqui nessa região, que é o doutor Gustavo Camargo, a carreira dele e o currículo dele provam isso. Exato. Conta um pouquinho dessa história, doutor. Então, eu fiz faculdade em Alfenas, Minas Gerais, entrei em 93, formei em 98. Aí eu fui para São José do Rio Preto, no Hospital de Base, onde eu fiz a minha residência por 3 anos, lá com o Dr. José Vitor Maniglio, que é referência nacional, até mundial. Sim. Né? E eu tenho muito orgulho disso, porque ele é meu primo, inclusive, e os filhos dele, também os 3, o Luciano, a Cláudia e o Maurício, também seguiram a mesma carreira de otorrinos, estão lá com ele, a todo vapor, no IORP, que é um hospital referência nacional. Com certeza. Né? E, então, assim, eu tive um aprendizado muito bom, a residência lá é muito focada na otorrino como um todo, né? Tanto na otorrino clássica,
ouvido, nariz e garganta, como nas adjacências, vamos dizer assim, na face, no pescoço. Então, a residência lá, a gente faz muita cirurgia de cabeça e pescoço, a gente faz cirurgias de trauma de face e cirurgias estéticas. Nariz, orelhas, pálpebras, face. Então, assim, é uma residência bem completa, dá uma formação bem ampla pra gente. E depois que a gente se forma, a gente vai trabalhar. Eu vim para Três Lagoas, assim que eu terminei a residência, eu tive uma proposta de emprego muito boa aqui. Eu vim para cá, comecei a atender o SUS, onde eu fiquei por 12 anos aqui. Na época não tinha nenhum otorrino pelo SUS. E eu comecei a fazer o trabalho do SUS, abri meu consultório também, fui começando a atender os convênios, um paciente particular ou outro que aparecia, e o consultório foi ganhando corpo. Crescendo. Né, crescendo. E hoje, graças a Deus, a gente está muito bem e agora estamos até expandindo horizontes. Isso aí. Né? Calma que nós vamos falar disso aí, doutor. Para além de Três Lagoas. Isso é importante. Bom, só para vocês entenderem, a residência que o doutor fez no HB, em São José do Rio Preto, o hospital de base é o segundo maior hospital escola do Brasil. Ele só fica atrás do Hospital das Clínicas em São Paulo, ou seja, é um grande centro, digamos, é o segundo maior centro, né, de hospital escola do Brasil, então onde o doutor pôde fazer a residência dele e depois fazer a prova de título. Então, isso é muito importante na carreira de um profissional. Exato. Doutor, e depois disso, assim, como é que foi, como é que você foi evoluindo, fazendo os cursos? Uma coisa importante, como é que a rinoplastia também entrou na sua vida, né? Porque é uma coisa que você faz e faz muito bem feito também, né? Além das outras áreas, como você diz, da otorrino, mas aí acabou entrando a rinoplastia na sua vida, que é uma área adjacente, como você disse, né? Sim. Que está dentro desse escopo todo da otorrino, mas é uma área que também é muito importante, né? Com certeza. Desde o primeiro ano de residência, a gente já entra em contato com a rinoplastia, né? O R1, né, que é o primeiro anista de residência, ele ainda não faz a rinoplastia, mas ele entra na cirurgia, ele instrumenta, ele auxilia. Então aí você já começa a entrar em contato com a rinoplastia. A gente atende os pacientes no ambulatório, na residência, as primeiras consultas, fotografa, avalia junto com o R2, com o R3 e com o preceptor. E então, a partir do R1, em 1999, eu já comecei a entrar em contato com a rinoplastia e já comecei a me apaixonar pela rinoplastia. Porque eu via que é uma cirurgia que transforma a vida do paciente. Né? É uma cirurgia que ela vai melhorar tanto a parte funcional do nariz, quanto a parte estética. Trabalha muito com a autoestima, porque muitos pacientes desses, eles nos buscam, nos procuram por baixa autoestima devido ao formato do nariz. E assim, é muito gratificante. Então eu comecei a notar isso logo no início. E fui me apaixonando, fui buscando, aí a gente busca colegas, né? Vai assistir uma cirurgia com um colega, assiste uma cirurgia com outro, opera com um, opera faz com outro, faz cursos. Comecei fazendo cursos no Brasil, fiz vários. Mesmo durante a residência já comecei a fazer cursos. Comecei a fazer as minhas cirurgias no R3, né? Quando eu estava no R3, no ano 2001, eu comecei a fazer as minhas rinoplastias lá no hospital de base. Tá. Eu fiz várias rinoplastias durante a residência e já cheguei em Três Lagoas já fazendo rinoplastia. Legal. E no decorrer desses 21 anos, eu fiz vários cursos. Cursos, congressos no Brasil e no exterior também. Então a gente vai buscando técnicas, né, inovadoras, vamos buscando materiais para fazer com que a cirurgia seja cada dia melhor, né, com resultados a longo prazo, Sim. Resultados bonitos, resultados satisfatórios tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Doutor, e assim, e como é que foi isso também, digamos assim, a gente percebe que vem numa evolução essa parte estética, né? E talvez nós estamos numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, hoje é a terceira maior cidade, né? Do estado. A gente está muito grudado aqui com o estado de São Paulo, que eu acho que é isso que também transformou Três Lagoas nessa terceira maior potência aí, e andando a passos largos para chegar perto de Dourados, que é minha cidade de natal. Sim. Mas talvez pela pujança do estado de São Paulo, né? Três Lagoas cresceu muito. E como é que foi essa coisa assim, para você de trazer isso para a cidade? Como é que as pessoas entenderam também, assim, começaram a buscar mais essa questão da estética, né?
Porque até então, vamos dizer, até 10, 15 anos atrás, isso não estava tão em evidência. As pessoas faziam, mas não era algo tão buscado. Hoje é muito mais buscado, né? E como é que foi isso para você que está aqui na cidade, você que já operou muita gente aqui, como é que foi isso para a cidade, assim, na tua visão? Eu acho que foi bem interessante, porque quando eu cheguei na cidade, não tinha cirurgiões que faziam rinoplastia aqui. Eu fui o pioneiro, né? Eu acho que antes de mim passou por aqui, alguns cirurgiões plásticos passaram por aqui, mas nenhum, na época que eu cheguei, há 21 anos atrás, nenhum estava instalado na cidade. Eles vinham de fora, faziam algum procedimento e voltavam. Então eu vim e com isso eu trouxe a rinoplastia para cá. Depois foram chegando outros colegas que fazem também a cirurgia. Mas foi bem interessante, porque a gente foi evoluindo, crescendo junto com a cidade e junto com a medicina da cidade. Verdade. Né? Então, assim como eu trouxe algumas coisas novas para cá, outros colegas também têm trazido. Então, assim, a medicina em Três Lagoas melhorou muito e tem crescido muito. Então, tanto em tecnologia quanto em capacitação técnica dos cirurgiões, dos médicos. Então, a nossa cidade hoje é uma referência em medicina na região. Né? Hoje a gente não perde para quase nenhuma cidade aqui. Daí a gente vai perder talvez para Rio Preto. Campo Grande, agora fora essas duas, eu acho que a gente está bem nivelado. Aí, ficou pau a pau com um polo bom, né? Ficou um polo muito bom de medicina. Talvez as pessoas não saibam, mas aqui em Três Lagoas tem uma faculdade de medicina, que é o UFMS, né? UFMS. Então, é uma faculdade pública de medicina. Então, quer dizer, geralmente, né, onde tem faculdade de medicina, existem bons profissionais, são doutores que estão ali dando aula, quer dizer, médicos se capacitam, porque não é qualquer um que se torna um professor de faculdade de medicina, né? E de outras faculdades também, mas enfim, nós estamos falando da medicina. Então, ou seja, houve um crescimento sim, né? Houve um crescimento sim. Doutor, e assim, e antigamente também, talvez as pessoas, eu vou operar em tal lugar, eu vou fazer em tal lugar, né? Hoje não precisa mais, né? Exato. Antes o pessoal usava como referência São José do Rio Preto, até mais do que Campo Grande, por ser mais perto, né? E por ser uma cidade do estado de São Paulo, e como você falou, Rio Preto é uma referência nacional em medicina, por causa de faculdade, de grandes médicos, os excelentes hospitais que tem lá. Mas agora isso já está mudando, né? Porque como a cidade está melhorando, tanto a parte de infraestrutura hospitalar, como capacitação técnica dos médicos, muitos pacientes tendem a fazer os seus procedimentos na nossa cidade mesmo, o que é muito bom para todos. Né? Não, legal. Bom, doutor, e assim, agora, lógico, a rinoplastia é um carro-chefe teu, é uma coisa que você vem sido reconhecido, mas você não deixou de fazer otorrinolaringologia geral, até porque você é muito procurado por isso, né? Sim. Fez a sua carreira nisso, né? E assim, hoje nós estamos, até ontem a gente fez um vídeo, gravou lá, nós estamos entrando no inverno, né? Exato. Ontem foi o primeiro dia do inverno, né? E com a chegada o inverno nosso, que é um pouco diferente, né? Do inverno europeu, do inverno americano, mas é um inverno atípico, né? Onde a gente não está acostumado com baixas temperaturas, mas quando as temperaturas baixam, né? Os problemas respiratórios aí começam a aparecer, né? E na nossa região tem algumas características importantes. Eu gostaria que você falasse de algumas coisas nesse sentido, né? De quais são as doenças aí mais relacionadas aqui ao nosso tipo de inverno, né? Porque dá um friozinho, o consultório enche, né? Já extrapola lá e acontece, né? Exato. Então, o nosso inverno costuma ser um inverno seco e não tão frio, né? Dá umas frentes frias, onde às vezes cai a temperaturas aí a 8, 7 graus, igual semana passada aconteceu, mas por causa da chuva, mas não é muito típico. O típico do nosso inverno é o inverno quente e seco. Né? Quente por quê? Porque a amplitude térmica é muito grande. Sim. Às vezes amanhece com 13, 12, 14 graus. E lá para 1 hora, 2 horas da tarde está 30, 31 graus. Então a amplitude, né, a diferença entre a mínima e a máxima, num período de tempo curto, como no decorrer de um dia, a amplitude térmica é muito grande. E isso é péssimo para a saúde, principalmente para a saúde do nariz. Né? Então quem tem já rinite alérgica, quem tem episódios de infecções de vias aéreas recorrentes, como sinusites, né, gripes, resfriados, nessa época do ano prevalece, porque por causa da amplitude térmica e por causa do tempo seco.
Sim. Né? Três Lagoas teve anos aí que a nossa umidade relativa do ar chegou a 10%. Isso é igual de deserto. Então, assim, é uma época que requer muito cuidado, né? Como eu falei ontem na gravação lá, a gente dá as orientações para o paciente se hidratar bastante, lavar o nariz com soro fisiológico várias vezes ao dia, né? E tá sempre tomando aí sua água, seu suco, seu chá e manter o corpo hidratado. Porque o nosso inverno não é muito legal, não. O nosso inverno ele é bem diferente, bem atípico, né? E aí as doenças, elas invadem mesmo, né, doutor? Assim, ou seja viral, ou seja bacteriana. Existe uma maior incidência nessa época, né? Sim, as doenças virais prevalecem, né? Seguindo depois as alérgicas também, bem frequentes. Tudo por conta do tempo seco, né? Como eu falei, o tempo seco favorece, né, a disseminação dos germes ou das substâncias que provocam alergia, dos alérgenos. E as pessoas se aglomeram por causa do frio, às vezes ficam em ambientes fechados. Então, assim, é um lugar que favorece. Por exemplo, vai para a escola, criança que está resfriada, um espirro que ela dá dentro da sala de aula, tudo fechado, 40 crianças na sala, pronto, vai pegar em todo mundo. É verdade. Então, é mais ou menos, funciona mais ou menos como na época do Covid, a pandemia, né? É extremamente contagioso. Os vírus de gripe resfriado também são, né? Então, assim, é uma época que requer maiores cuidados e invariavelmente vai acontecer. É raro a pessoa passar pelo inverno sem pegar pelo menos um resfriado, um episódio de sinusite. É bem difícil passar ileso. Ontem foi legal que a gente estava lá, e o Vitor que está aqui, que faz a parte de gravação comigo, né? Tá junto comigo. O doutor fez uma consulta que ele reclamou de uma sinusite alérgica, né? Uma provável sinusite alérgica. Foi muito legal, doutor, que o doutor explicou que não existe sinusite alérgica. E aí eu queria que você falasse, além de você falar sobre isso, quando na hora que você começou a fazer o exame lá, você falou, tem desvio de septo. Então, o que não sei se pode dizer essa palavra, mas essas desfuncionalidades, ou seja, essa a função ruim do nariz, o que ele pode também acarretar de maior problema? Então, o desvio de septo é uma delas, né? Aí tem aquela carne esponjosa também. Exato. Que o doutor falou. Ou seja, são coisas que às vezes a gente não tem noção, né? O nariz está aqui fora e você acha, tá tudo bem, mas por dentro, né? Onde vocês falam das cirurgias funcionais também, Exato. né? Então, eu acho legal falar disso, porque as pessoas não têm noção desse tipo de coisa que acontece. Sim. Então, eu costumo falar muito nos meus stories, em algumas publicações, a respeito do desvio de septo, porque o desvio de septo é muito prevalente na população. Eu acredito, assim, que em torno de 50%, até chegando a 60% das pessoas têm algum grau de desvio, uns mais acentuados, outros menos. Mas é difícil eu me deparar, né, no consultório com o nariz retinho, grande parte mesmo, porque as pessoas me procuram que tem o nariz entupido, e a maioria dos casos tem desvio de septo. Então, assim, o desvio de septo, ele é um fator predisponente para infecções recorrentes. Por exemplo, a sinusite, que é uma infecção, pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, mas a mais prevalente e a que dá mais... a mais prevalente é a viral, mas a que dá mais incomoda o paciente é a bacteriana, porque dá dor de cabeça, aquela congestão nasal, aquela voz anasalada, secreção, tosse, às vezes febre, aquele mal-estar. Então, o paciente nos procura e às vezes vai lá, eu tô com sinusite, tá, beleza. Aí eu examino, sim, tá com sinusite, só que tem um desvio de septo, que é um fator predisponente. O paciente chega contando, doutor, eu tenho 3, 4 sinusites durante um ano, por causa do desvio. Porque o desvio, ele altera a função respiratória. O nariz, ele tem que respirar linearmente. O septo, ele serve para separar o nariz ao meio. E tem que ficar, as cavidades têm que ser mais ou menos simétricas e o fluxo de ar tem que entrar igual. Então, quando a pessoa tem o desvio, o ar não entra adequadamente no nariz. O ar turbilhona, ele fica girando dentro do nariz e não vai para a rinofaringe e, consequentemente, para baixo, para a traqueia e para os pulmões. Ele fica turbilhonando dentro do nariz. Então, é uma respiração que é ineficaz, né? Como eu falei ontem também, numa publicação, o nariz ele serve para filtrar, umedecer e aquecer o ar que a gente respira. Então, o desvio, ele prejudica tudo isso daí.
entendeu? Do lado que tem o desvio, o nariz é obstruído. Do outro lado, ele acaba ficando mais aberto, porque o desvio fica para o lado que não tem o desvio acaba ficando a cavidade maior, que também não é o adequado. O adequado é que a cavidade seja simétrica. E quando o lado que é o teoricamente bom é muito aberto, o ar também turbilhona lá dentro, fica girando lá dentro e não vai lá para trás. E não faz a função. Não faz a função não adequada. Fazendo a função pode acarretar nessas infecções de repetição. Sim, porque o revestimento do nariz, a mucosa nasal, ela tem microcílios. E esses cílios eles vão batendo para jogar as partículas lá para a garganta. Né? Então, se a respiração, a função nasal não está adequada, até o batimento dos cílios ele fica prejudicado. Então, esses cílios eles funcionam como se fosse uma vassoura, varrendo as impurezas lá para o fundo do nariz, depois vai para a garganta e você acaba deglutindo aquilo. Então, até a função, né, ciliar fica prejudicada. Então, não há aquela varreção pelos cílios e não limpa o nariz direito. Doutor, e o que seria essa carne esponjosa dentro do nariz? A carne esponjosa é um termo usado, popular, né, usado para... Geralmente para as duas coisas, tanto para hipertrofia de adenoide. A adenoide é a carne esponjosa que cresce na rinofaringe, que é na região posterior do nariz, naquela região de transição do nariz para a garganta. Fica no fundo do nariz, né? Fica naquela região atrás, quando você olha a boca, que tem a úvula, né? Que o pessoal fala que é o pinguelinho. Atrás, né, do palato mole, fica a região chamada de rinofaringe, que é onde cresce a adenoide, que muita gente chama de carne esponjosa. É uma doença muito prevalente nas crianças. A adenoide começa a surgir na criança a partir de 1 ano e meio, 2 anos, e ela vai crescendo até os 6, 7 anos. Depois ela tende a estabilizar, né? Aí a criança vai crescendo a cabeça dela, o pessoal fala, a adenoide diminui. Na verdade, a adenoide não vai diminuir. O que vai acontecer é o crescimento crânio-facial da criança. Normal, e a adenoide vai ficar estável porque ela não cresce mais. E, bom, essa então seria a carne esponjosa da criança. E nos adultos, o pessoal costuma também generalizar como carne esponjosa a hipertrofia dos cornetos. Nós temos 6 cornetos no nariz, 3 de cada lado. Cornetos inferiores, cornetos médios, cornetos superiores. Então, quando há um quadro de rinite, por exemplo, rinite alérgica, o corneto ele tende a crescer, ele incha, que a gente chama de hipertrofia. Então, ele fica grande, fica gordinho. E essa hipertrofia do corneto faz com que o nariz fique entupido também. Então, por isso que paciente que tem rinite alérgica com hipertrofia dos cornetos tem obstrução nasal. Então, essa carne esponjosa da rinite nada mais é que a hipertrofia do corneto. Então, a gente, na cirurgia de desvio de septo, geralmente a gente associa também a cirurgia dos cornetos para redução do tamanho dos cornetos. Doutor, então vamos lá. Quais são as possíveis cirurgias, sejam elas estéticas ou funcionais, do nariz? Sim. Nas crianças, a cirurgia que mais tem é de adenoide, que chama adenoidectomia, que é a remoção das adenoides, da carne esponjosa da criança, certo? Quando a criança tem rinite, eu aproveito e faço uma cauterização do corneto, porque geralmente o corneto vai estar hipertrofiado, então a gente vai lá com o instrumento e queima aquele corneto, ele dá aquela murchada e aumenta o espaço para a criança respirar. Muitas vezes também a criança que tem adenoide, ela vai ter hipertrofia das amígdalas também. Então, se as amígdalas forem grandes, hipertrofiadas, a gente tira as amígdalas também, faz a cirurgia de amidalectomia, a remoção das amígdalas. Certo. Nos adultos, qual que é o mais prevalente? Desvio de septo. E a maioria desses pacientes que têm desvio de septo tem rinite também. Tem hipertrofia dos cornetos. Pode ser por uma rinite alérgica ou por uma rinite medicamentosa, que é muito comum devido ao uso abusivo dos vasoconstritores nasais, naridrim, afrin, aturgil, soro, certo? Então a pessoa vai desenvolver uma rinite medicamentosa, vai fazer hipertrofia do corneto também. Então, na cirurgia funcional do nariz, a gente faz a correção do desvio de septo e faz a redução do tamanho dos cornetos através de uma cirurgia chamada turbinoplastia, que é quando a gente faz uma plástica no corneto, ou uma cirurgia de turbinectomia, onde a gente corta um pedaço do corneto. E com isso a gente ganha espaço para o paciente respirar, né? E a função nasal fica outra, né? E isso tudo pode ser associado a uma rinoplastia. Com certeza. A rinoplastia,
Hoje em dia eu não faço rinoplastia sem fazer septoplastia, porque como a rinoplastia hoje a gente usa enxertos para remodelar o nariz, para estruturar o nariz, né? A rinoplastia hoje chama rinoplastia estruturada. Por quê? Porque a gente pega enxertos das cartilagens do nariz, do septo, para estruturar, para dar formato e para dar um resultado a longo prazo para o nariz. Então, assim, a gente sempre acessa o septo porque o septo ele é a fonte de enxerto, né? A principal e a melhor. Então, sempre que eu vou fazer uma rinoplastia, mesmo que o paciente não tenha desvio, que é muito raro, eu vou usar o septo dele para enxertos. Então, acaba fazendo uma septoplastia também. E aí faz a cirurgia... Já faz tudo. Se o paciente... existe também a cirurgia funcional dos seios da face. Então, aquele paciente que tem uma sinusite crônica, ou seja, aquela sinusite que foi tratada com medicamentos e que não teve resultado, né? A gente faz a cirurgia funcional dos seios da face. Então, já faz a cirurgia da sinusite. A gente abre as cavidades que estão fechadas por causa daquele processo crônico para a cavidade voltar a ventilar e para facilitar a limpeza, a lavagem nasal. Então, nós fazemos também a sinusectomia, as cirurgias dos seios etimoides, do frontal, do esfenoide, do que for preciso. Legal. Doutor, ontem a gente falou um assunto muito legal, que eu acho que ontem para mim foi até uma... A gente já sabia mais ou menos, mas eu não entendia a importância, né, que você falou. E daí, né, o doutor fez a pergunta, você respira pelo nariz ou pela boca, né? E qual é o certo, né? Então, lógico, a gente consegue respirar pela boca também. Sim. Mas é uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm noção da importância desse tipo de respiração. Gostaria que você falasse sobre essa questão do qual é o correto, respirar pelo nariz ou pela boca. Sim, o correto, obviamente, é respirar pelo nariz, né? A nossa Associação Brasileira de Otorrino, ela fez uma campanha uns anos atrás que tinha o seguinte slogan: respire pelo nariz e viva melhor. E é verdade, porque o nariz, como eu falei agora há pouco, o nariz ele é feito para aquecer o ar, filtrar o ar e umedecer o ar. Como que é feita a filtragem? A filtragem ela é feita através desses pelinhos que a gente tem no nariz, que muita gente arranca, muita gente corta, né? Esses pelinhos não estão aí à toa. Eles são a primeira barreira do nariz. Eles, vamos dizer que é o filtro grosso do nariz. Né? Esses pelinhos chamam-se vibriças. Então, as vibriças servem para reter as partículas maiores de poeira, de qualquer coisa que tiver no ar que você está respirando. Então, não é correto. Você pode aparar aquelas vibriças que estão saindo para fora do nariz. Agora, arrancar elas pela raiz, igual eu vejo muita gente botando cera quente, puxando, arrancando tudo, ficando com o nariz careca, isso não é correto. Mesmo porque corre o risco desses pelinhos infeccionar e eu já vi verdadeiras tragédias. Cara, que assunto legal, hein, doutor? Isso aí, porque muitas vezes por conta da estética, né? Como o doutor disse, aparar tudo bem. Né? Você pode aparar com uma tesourinha, tipo, até metade do tamanho da vibriça, beleza. Né? Porque ela não está aí à toa, Deus não fez ela à toa, tem a função. Né? E depois tem o muco do nariz, né? Aquele muco que o nariz produz, né? O famoso catarro, o muco transparente, ele serve também, ele tem substâncias bactericidas, bacteriostáticas, ele tem, e junto com o muco tem os cílios, né? Os microcílios, que eu falei que tem na mucosa, que fazem a função de varreção. Então, todas aquelas partículas que entram e que o nariz vai identificar como nocivas, esses cílios vão fazer a varredura para essas partículas irem lá para a garganta e no final você vai deglutir aquilo e vai para o estômago. Então, assim, essa é a função do nariz de limpeza e o aquecimento, porque o nariz, como ele tem esses tecidos esponjosos dentro dele, são tecidos que estão vascularizados, então tem a temperatura do corpo, 36 graus e meio em média. Então, o que acontece? O ar vai entrar ali, às vezes o ar está gelado, né, igual nesses dias frios, o nariz vai aquecer aquele ar e você vai respirar um ar quente. E o próprio muco do nariz também vai umedecer o ar. Então, você vai respirar um ar quente, úmido e limpo. Agora, se você respira pela boca, você perde tudo isso daí. Pergunta, essa é importante. Quais são os maiores problemas ou o que pode acontecer pelo respirador, a pessoa que respira pela boca? Quais são os maiores problemas que essa pessoa pode ter? Então, ele vai ter muita queixa de boca seca, garganta seca, né? E isso pode acarretar infecções na garganta, amidalites,
pode acarretar halitose, mau hálito, o paciente vai estar sempre com a garganta dolorida, né? Principalmente à noite, né? Quando dorme, respira pela boca, ele acorda, a garganta está ressecada, está dolorida, um incômodo tremendo, principalmente na hora que acorda, vai melhorando no decorrer do dia, porque a gente começa a produzir saliva, aquilo vai melhorando. Durante o dia não sofre tanto, mas à noite é pior, porque à noite o metabolismo diminui a salivação. Consequentemente, a garganta fica mais seca. Aí o cara respira pela boca, a garganta acorda que tá mais horrível. suscetível à dor, às infecções de garganta. Infecções de garganta, as faringites, laringites, amidalites. Então, certo? o respirador bucal ele pode ter uma incidência maior desse tipo de infecção. Com certeza, com certeza. Além dele não ter uma vida saudável, não ter uma respiração adequada, que vai trazer uma série de benefícios para ele, né? Se ele respirar pelo nariz, ele vai ter ainda esse problema de garganta, né? Frequente, sempre com garganta irritada, dor de garganta. Nem sempre vai ser uma infecção. Só pelo fato dela estar ressecada, já vai dar uma inflamação, já vai ficar dolorida, já vai ficar pigarro, vai ficar irritada. E, doutor, como é uma especialidade importante, né? Com Às vezes a gente não se dá conta, né? Porque são assim, aspectos vitais, né? O nariz, a boca e o ouvido, né? Exato. Tipo assim, hoje é impossível, né? Não existe como... Se isso não está harmônico, né, na pessoa, de você estar bem num dia, né? Se você não está ouvindo bem, se você não está respirando bem, se você não está falando bem. Pois é. Nossa, que é uma especialidade muito diferenciada, né? Tá tudo interligado, né? A especialidade de otorrinolaringologia, nós temos tudo interligado, o nariz, o ouvido e a garganta. Então, geralmente, os três eles têm que estar funcionando coordenadamente. Em harmonia. Né? Né? Em harmonia. E muitas vezes não está. E muitas vezes os três estão comprometidos, né? Eu pego muitos casos de crianças que têm aquela hipertrofia de amígdalas, né? As amígdalas enormes, tem adenoide, e devido a essa hipertrofia das amígdalas e a hipertrofia da adenoide, afeta a função do ouvido. Porque a tuba auditiva, que é o canal que comunica o ouvido com a rinofaringe, ele vai desembocar lá no fundo, lá onde cresce a adenoide. Então, o que acontece? A adenoide, às vezes, cresce tanto que ela obstrui o orifício da tuba auditiva. E o que acontece? O ouvido, ele também produz o muco. O mesmo muco que produz no nariz, produz na cavidade interna, na cavidade timpânica. Aí o ouvido não consegue secretar esse muco, ele não consegue eliminar esse muco. Aí esse muco vai acumular dentro do ouvido e vai prejudicar a audição da criança. Então eu costumo brincar que é o pacote completo. A criança vem com adenoide, amígdala grande e ouvido cheio de secreção. Aí tem que fazer a cirurgia tripla, né? Que é a cirurgia também que a gente fala que é o pacote da otorrinolaringologia pediátrica, que é amígdala, adenoide e drenagem dos ouvidos. E acontece, né? Demais, é muito comum. Doutor, inclusive tem um cara aqui que tá escutando melhor hoje, né? Opa! Tem um cara aqui que tá aqui, né? Tem um cara que tava ouvindo mono, hoje ele tá ouvindo estéreo. Rapaz, um amigo nosso aqui, meu amigo Vitor, meu companheiro aqui nas gravações, o doutor ontem pegou uma cera legal no ouvido dele, hein, Vitor? Você nem imaginava, né? Como é importante, né, você tá procurando um profissional qualificado, um profissional que vai, né? Porque às vezes o doutor foi ver achei muito legal ontem, né? Porque ele reclamou dessa sinusite alérgica, Sim. né? E aí o doutor foi olhar o ouvido dele, né? Num procedimento normal, né? Tipo, já, né? Sentou ali, tem que olhar tudo, né? Então, eu costumo examinar o paciente como um todo, né? Então, assim, o paciente que me procura, às vezes alguns se sentem até ofendidos, por incrível que pareça, né? Às vezes eu começo a examinar o paciente, ele foi lá por causa da garganta, aí eu olho o ouvido, olho o nariz, e às vezes eu falo, seu nariz tem um desvio, mas eu vim aqui por causa do ouvido, eu vim aqui por causa da garganta. Não, mas a pessoa tem que entender que o otorrinolaringologista, ele tem que examinar as três partes, porque como eu falei, elas estão interligadas, elas funcionam coordenadas entre si, né? Então, tem que ser examinado. Não adianta o cara ir lá ver a garganta e eu deixar ele embora com o ouvido cheio de cera. Não justifica. Não dá, né, doutor? Né? Então, assim, tem que ser uma avaliação completa, né? Assim como a gente tem que palpar o pescoço do paciente, procurar algumas massas que às vezes podem ter, né? Pacientes com tumores. A gente, muitas vezes, paciente que chega com histórico de tontura, sangramento nasal,
verificar a pressão do paciente. Às vezes o paciente está hipertenso, às vezes ele está sangrando no nariz porque está hipertenso, que é a causa mais comum de sangramento nasal em adulto, é a hipertensão descompensada. Né? A pressão sobe, rompe o vasinho no nariz e começa a sangrar. Então, assim, a gente tem que lembrar que nós somos, antes de ser otorrino, nós somos um médico generalista. Né? Então, não pode esquecer das outras partes. A ausculta pulmonar eu faço muito também, né? O paciente está tossindo, eu sempre dou uma auscultada no pulmão. Já peguei vários casos de pacientes com pneumonia, que às vezes procuram, né? O paciente não sabe o que ele tem, às vezes ele vai, o paciente às vezes já é paciente nosso, tem confiança, vai, e muitas vezes a patologia não é da minha área, mas eu consigo dar o diagnóstico e encaminhar para o pneumologista, né? Outros casos também, igual a pressão alta, eu já direciono o paciente para um cardiologista, né? Palpação do pescoço, eu já peguei hipertrofia de tireoide, né? Pacientes com problema de tireoide eu já encaminho para endocrinologista, quando é caso, né, de tratamento hormonal, vai para endócrino. Quando é cirúrgico, a gente mesmo opera ou encaminha para algum colega que seja referência nisso. Mas muitas vezes é problema hormonal, a gente encaminha para endocrinologista. Então, assim, você tem que examinar o paciente sempre como um todo, porque tem muitas doenças em outra região do corpo que vai afetar a função do nariz, da garganta, do ouvido, do pescoço. Muito legal. Bom, pessoal, o papo aqui bacana demais. Doutor, que papo legal, né? Bacana. É uma conversa joia. Estou muito feliz de estar aqui em Três Lagoas. O doutor Gustavo abriu as portas para nós aqui na cidade, há quase 2 anos atrás, e hoje eu tenho muita alegria de vir para cá. Até um amigo meu esses dias falou para mim, cara, o que você vai fazer em Três Lagoas? Eu falei, cara, não, fica aqui em Rio Preto. Eu falei, cara, mas eu gosto de ir lá, eu me sinto bem. Que bom. Né? Eu fico feliz. E aí a gente teve a oportunidade de fazer nesse estúdio bem legal aqui, né? Que o Sérgio cedeu para nós aqui. Bem bacana e mesmo. Promover a cidade, promover os profissionais que são especialistas, né? E é muito legal. E eu vou ter que liberar o doutor porque a agenda dele tá lotada, então, né, Vitor? Temos que liberar o doutor, porque ele falou para mim, Renatão, até tal hora que eu vou atender o consultório lá, que a agenda tá pegando fogo, até por conta também um pouco dessa questão do inverno aí, também dá sempre os encaixes, né? Sim. Doutor, obrigado, viu, mais uma vez, a gente tá junto, viu? E fico muito feliz. E Três Lagoas e região, talvez saiba ou não saiba, mas sempre levar informação é muito importante, por isso que é o cast que salva, né? Sim. De levar informação. Vocês têm aqui na região de vocês um profissional qualificado, um profissional especialista na área de otorrinolaringologia e com muita experiência, né? Obrigado. Porque ao longo do tempo, né, doutor? Sim. A gente vai ficando mais velho, aí você tem que, né? Eu sou muito feliz com a idade que eu tenho, mas a gente pode esquecer que ao longo a gente vai ficando mais velho, mas a experiência também. Exato, né? A gente perde por um lado, vamos dizer assim, né? Não sei se a gente deveria falar perder. Na verdade, eu acho que é uma vitória, né? Porque se a gente tá vivo com saúde, que tenha 90 anos, estando vivo com saúde, eu acho que a idade doutor, esse negócio de ficar velho é besteira. Eu acho que o paciente ganha muito, porque um médico experiente eu acho que a pessoa senta na tua frente ali, eu não sei, me imagino, eu convivo com muitos médicos, mas ali pela experiência, ali já o diagnóstico ele é muito mais fácil, né? Pela experiência do tempo, né? Eu acho que sim. A gente, eu vou completar 25 anos de formado agora no final do ano. Então, é claro, é uma boa bagagem, né? Então, assim, muitas coisas às vezes, só de observar o jeito que o paciente entra na sala, você já pode ser tal coisa. Ou pelo jeito dele falar, o paciente chega, às vezes, no bom dia que ele me dá, eu já sei o que ele tem. Porque eu tô acostumado a escutar voz, né? Eu sou especialista em voz também, né? Laringe. Então, tem muita coisa, ou pelo tom que o paciente tá falando, eu sei que a voz dele tá nasalada. Né, eu vejo, igual assim, o que é muito triste, às vezes você vê pacientes que estão com tumores na garganta, às vezes o paciente entra, eu já vi que é idoso, vi que tá magrinho, tá meio consumido, eu já falo que o paciente tá com tumor, já chega falando que tá com dor de garganta, a primeira palavra que ele fala, eu já dou o diagnóstico. Claro que eu vou examinar para confirmar. Isso, ali vou fazer uma biópsia. É uma base assim, para você, né? Exato, para você já conduzindo, né? Eu acho que tudo isso, essa experiência, você vai adquirindo com o tempo. E te ajuda muito, né? No diagnóstico, na conduta a ser tomada, né? Muito bom. Ô, Vitor, foi feito os vídeos aqui pra gente postar no nosso Instagram, porque não podemos deixar de divulgar isso. E como diz, eu brinco, né, com meu pai, que é um cara maravilhoso, ele fala assim, galinha quando bota, canta. Então nós temos que divulgar isso aqui também no nosso Instagram, né? Isso aí. Porque é importante a gente estar aqui com um profissional levando informação, quanta informação foi dada aqui,
de alto nível, que muitas vezes você não tem condição no seu dia a dia, né, de ter, ou às vezes você não tem condição de consultar com um especialista desse nível. Então nós estamos levando essa informação para você. Doutor, obrigado. Obrigado, Três Lagoas, ter recebido a gente aqui. Doutor Thiago Bosch também, que vai estar aqui daqui a pouco com a gente também. Maravilha. Doutor Gustavo apresentou ele, o doutor Thiago também nos ajudou. Grande, Thiago. E vai ser bem legal. Um dia nós podíamos fazer um com uns 3, 4 aqui, ia dar um papo legal, né? Pra falar de, né? Sim. De falar de medicina, falar da cidade. Eu acho que na próxima vamos fazer isso aí, viu, doutor? É isso aí. Muito bom. Pessoal, obrigado, viu? Até a próxima aí. Obrigado, sigam a gente. Como é que é, Vitor? Segue, compartilha, dá o joia lá, Salva, compartilha. Salva, compartilha, inscreve no nosso canal, que é muito conteúdo aí, conteúdo que salva. Valeu, gente. Até a próxima.